Bom, vamos lá. Essa história, como eu disse no começo, estava na minha mira há muito tempo e acho que uma coisa que me fez segurar esse caso por tanto tempo é que eu estava esperando com que mais informações viessem à tona, porque esse caso aqui é algo fantástico, no sentido de que ele me lembra a Anna Delvey o tempo todo. E a Anna Delvey foi uma minissérie que eu fiz aqui no canal no ano passado. A Falsa Herdeira foi uma minissérie de 17 episódios e foi a minissérie de maior sucesso do ano passado. Foi um caso que as pessoas gostam muito até hoje. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente, ela estava me falando de conhecer por essa minissérie, eu amo aquela história, já assisti várias vezes. E o que acontece? Quando eu fiz a minissérie A Falsa Herdeira, eu tive um confronto muito forte com a Shonda Rhimes na análise, porque uma semana antes, quando a minha minissérie estreou, na semana seguinte a Netflix lançou a minissérie Inventando Anna. E a minissérie Inventando Anna é um show de absurdos do começo ao fim. É uma romantização a tudo que a Anna Delvey fez, que foram golpes, mentiras e pessoas ludibriadas. Eles simplesmente fazem parecer com que as pessoas que a Anna Delvey estava enganando mereciam ser enganadas e que todo mundo era machista por estar condenando a Anna Delvey. E a minissérie é repleta de mentiras, de imprecisões. É muito absurdo, as vítimas se revoltaram, a Netflix está sendo processada por causa dessa minissérie e por aí vai. E eu falei que era um absurdo a Shonda Rhimes, principalmente pelo discurso de ser uma mulher. Ela disse que era a pessoa mais poderosa da televisão, e essas pessoas sempre querem bancar as honestas. E para alguém que fala tanto em honestidade, representatividade, não sei o que, eu acho que a representatividade ela precisa começar na verdade. E o que ela fez ali naquela minissérie é uma vergonha, é uma coisa muito repulsiva. E uma das coisas que mais incomodou é que a minissérie foi indicada para melhor minissérie no Emmy Awards, não ganhou, mas recebeu essa indicação, como outras também, em um conteúdo que distorce a verdade a inúmeros níveis, sendo que muito do que a minissérie conta é altamente fantasioso, mentiroso, sem contar que a própria Anna Delvey lucrou com isso tudo, que é absurdo do começo ao fim. É uma romantização do crime, da bandidagem, do golpe, de tudo que está errado. Bom, a Shonda Rhimes, em toda a sua glória e poder, fez questão de ignorar todas as críticas na época, porque a minissérie não incomodou apenas a mim, mas incomodou parte das pessoas que viam aquilo como errado. E a Shonda seguiu em frente, dando entrevistas, como se o que ela fez foi bem para o mundo. O que eu não imaginava, que nunca passou pela minha cabeça, era que apenas 2, 3 meses depois daquela minissérie ridícula ser lançada, a Shonda Rhimes se veria no centro de uma história parecida com a qual ela produziu e lançou. Normalmente a gente sabe que o mundo tende a dar voltas, mas dessa vez deu uma volta muito rápido, embora ainda não é nem de longe o que a Shonda Rhimes merece realmente. Porque ela zombou de todas as vítimas que a Anna Delvey fez. Ela glorificou a Anna. Ela basicamente disse na minissérie que as pessoas mereciam que lhes aconteceu. E agora, como ela zombou das pessoas do tipo, vocês são burras por não terem percebido que a Anna Delvey era uma impostora, agora nós podemos ver que ela foi tão ignorante quanto as vítimas da Anna Delvey que ela ridicularizou. Como que uma pessoa conta dezenas de histórias e ninguém checa nada? Isso aqui é pior do que a Anna Delvey. Porque a Anna Delvey não inventou doenças. Ela vestia roupas caras, ela se fazia de rica, ela conseguia fazer ali alguns golpes que a princípio, em alguns metros de distância, dava para passar despercebido e acabou passando despercebido durante muito tempo. Mas isso aqui é gritante, um giro de 360 graus. Sem contar que um dos pontos mais graves, nesse caso aqui, mais irônicos disso tudo, é que a Shonda Rhimes produziu tanto tempo uma série médica, onde abordou em dezenas de episódios personagens com câncer, que eles não perceberam que uma pessoa estava ali no meio deles, uma mulher, inventando histórias e mais histórias sobre câncer e ninguém percebia nada. Vai, Shonda! Faz uma minissérie agora, Inventando Elizabeth. Vai ser muito interessante ver a sua personagem sendo passada para trás. Porque
Essa mulher, a Elizabeth Finch, é literalmente o tipo de mulher que você gosta de defender e você é a personagem que você adora zombar. Eu estou assim, será que a Netflix vai lançar? Que pena, né? Ninguém vai querer comprar essa história porque envolve o nome da Shonda Rhimes, porque envolve o nome da ABC, porque envolve a Disney. Porque essa história aqui, ela é explosiva. É um dos melhores casos que eu já fiz nesse canal, porque o tanto de mentiras que essa mulher conta, o nível de reviravoltas aqui, eu acho que a cada 50 segundos eu contava uma mentira pra vocês aqui. Porque era tudo mentira o que ela inventava. E é triste que essa história não tomou as proporções que realmente merece. Porque se essa história não envolvesse a Disney e a Shonda Rhimes, com certeza já tinha um filme ou uma minissérie estreando no fim desse ano. Isso aqui mostra como as pessoas que acham que estão no topo do mundo e como essa mulher que é o orgulho da soberba e tudo de horrível que tem na Shonda Rhimes, com todas as mentiras e coisas que ela diz nos últimos anos, isso mostra como as pessoas que estão no topo acham que são invencíveis, enquanto coisas estão acontecendo debaixo dos seus próprios olhos. E eu espero que isso traga algum tipo de reflexão para a senhorita Rhimes, que ela não é essa soberana invencível que não é enganada por ninguém, porque ela foi mais ridícula do que a Rachel da história da Anna foi quando permitiu e se deixou levar por tudo o que a Anna fez. Porque a senhorita Rhimes fez muito pior. Muito pior porque há acusações gravíssimas aqui. A perseguição da Elizabeth no set de Grey's Anatomy, perseguição aos homens, nós estamos falando aqui em situações sem precedentes. Elizabeth se envolveu em tudo quanto é coisa. Ela envolveu a doença dela na política, ela atacou o presidente em exercício, ela atacou o indicado à Suprema Corte, ela saiu dizendo sobre legislação, ela envolveu o nome de 1.001 pessoas, ela fez com que este médico fosse demitido do set de Grey's Anatomy, ela perseguiu as jovens escritoras que foram colocadas no set de gravação, ela passou a Krista Vernoff para trás, ela criou um ambiente hostil de trabalho onde ela era a dona da razão, a dona da voz, a intocável com câncer, que nunca falecia, mas que estava sempre ali. Eu já sabia que em si a coisa em Grey's Anatomy é muito complicada, é grave, são atores reclamando ano após ano, as pessoas saem da série, saem falando mal, é denúncias para tudo quanto é lado. E em si, eu sei também que a convivência com os escritores não é boa, porque um pouco depois desse escândalo, saiu um outro que também não tomou repercussão, é impressionante o poder da Disney, que houve uma confusão entre os roteiristas de Grey's Anatomy, porque parece que eles estavam discutindo para um episódio, e aí alguém precisava escrever um episódio sobre racismo, e especificamente a pessoa que escreveu usou uma palavra de racismo no episódio sobre racismo, e os roteiristas ficaram ofendidos com isso. Aí eu sei que uma terapeuta teve que ser chamada e não sei o que, e aí eles tentaram abafar para que isso não repercutisse. O fato de ninguém vir a público para assumir a responsabilidade, considerando que a Elizabeth aceitou prêmios, considerando que a Elizabeth deu entrevistas, promoveu a série em nome da sua doença, é completamente absurdo. O público aqui foi altamente enganado. E o pior, uma das coisas mais importantes lição desse caso, para quem realmente merece misericórdia, são as pessoas que estão em casa assistindo ainda o que resta de Grey's Anatomy. Porque eu sei que a série já desandou há muito tempo, 1.001 pessoas reclamam que a série está ruim, mas muita gente ainda não larga, não para de assistir. Imagina o que pessoas como a Elizabeth, ou com o caráter da Elizabeth, estão escrevendo, e atores estão gravando, e o que está sendo levado ao ar. Que mensagem está sendo transmitida, aonde essas mensagens estão chegando, e o que elas estão moldando na mentalidade das pessoas. A Elizabeth viveu uma mentira por 10 anos. E ela enganou justamente as pessoas que se acham as melhores da Terra. Especificamente eu digo isso sem ironia, porque eles em Hollywood se acham as pessoas mais elevadas, as melhores. Várias pessoas já disseram isso. Eu já disse aqui uma vez que o Jim Carrey disse que lá em Hollywood eles eram os caras legais comparado ao povo americano. Então, imagina, isso aqui é uma prova de como esse mundo de serpentes, e se vasculhar, eu imagino que, eu não sei se o império da Shonda Rhimes vai durar para sempre. Ela está em alta, ela tem poder, ela tem grana, ela tem muita influência na indústria. Eu não sei se o império dela vai durar para sempre. Esse escândalo não provocou nenhum tipo de abalo e a imagem dela continua intacta. Apesar de que mais pessoas agora
tiveram a oportunidade de observar a hipocrisia de quem ela é, a dualidade de como ela trata as pessoas que são vítimas de golpe, mas quando ela não, aqui ninguém fala nada, nós não merecemos isso que nos aconteceu. E também de como essas pessoas foram tratadas e de como Elizabeth se tornou um monstro nesse set, de como Elizabeth fez, humilhou, mentiu, contou histórias e simplesmente ninguém, a não ser um consultor médico, foi inteligente o bastante para identificar que semana após semana a Elizabeth vinha com uma história de sofrimento, com uma história horrível de desastre e ninguém desconfiava de nada. Isso aqui é berrante. E sinceramente isso mostra que essas pessoas, que os roteiristas de Grey's Anatomy, que é Christopher Nolan, que é Shonda Rhimes, que são pessoas altamente cegas. E eu uso essa palavra para não usar outra expressão, para comparar o intelecto desses indivíduos. Porque é normal você cair em uma mentira, em 2 mentiras, em 3 mentiras. Mas quando uma pessoa conta uma história, depois conta outra história e não para de contar histórias, isso simplesmente não justifica e não faz com que ninguém possa realmente ser validado e dizer eu não vi nada. Porque é isso que acontece quando pessoas como essa equipe de pessoas, de roteiristas, de talentos, de produtores, pensam que estão acima dos outros e que ninguém pode chegar até eles para lhes provocar algum mal. O que muitas vezes eles não percebem é que a serpente não vai vir de fora, não vai vir do Texas, não vai vir do Alabama, não vai vir do Dakota do Sul, não vai vir da Flórida, vai vir do próprio meio deles, de Los Angeles. A ausência de responsabilidade tanto da Shonda Rhimes quanto da Disney de emitir uma nota, dizer especificamente, pedindo desculpas aos telespectadores, porque isso é tradição nos Estados Unidos. Quando se há um escândalo no meio editorial, no meio televisivo, há uma necessidade de pedir ao público desculpas pelo público ter sido exposto ao escândalo e pelo público estar alimentando algo tão chocante e obscuro que estava ocorrendo nos bastidores. Nada disso foi feito aqui. Obviamente, se fizessem isso, não iam provar nada para ninguém. Mas o fato de já não fazerem é o quanto eles realmente não estão nem aí. E que os anos 90 já se foram mesmo. Que pedir desculpas é coisa do passado. E que agora o jeito e o estilo é passar por cima e fazer de conta que nunca aconteceu. Eu finalizo a minha crítica a Shonda Rhimes, a Christopher Nolan e a equipe de Grey's Anatomy dizendo vergonha. Nenhum de vocês é tão vítima quanto pensam que são. Vítima mesmo é quem não sabe de nada, quem não suspeita de nada e que não viu aquilo chegando. E também um conselho à equipe da ABC. O RH de vocês é péssimo. Uma pessoa que sai simplesmente fazendo viagens a cada 15 dias, alegando todo tipo de tragédia, inclusive vários tratamentos de câncer, ensaios clínicos no qual ela é a única sobrevivente, precisa apresentar papelada de que está realmente enfrentando aquela doença. E o fato de vocês do RH nunca pedir isso mostra uma total e vergonhosa ineficiência. E por fim, uma negligente e desastrosa administração. Já vi escândalos como esse, onde o New York Times teve mais dignidade. Agora, indo para a Elizabeth. Algumas questões aqui para conversar. Eu ouvi um relato de uma moça que ela contou que quando era pequena, sua mãe estava sempre doente. Na verdade, ela disse que não houve uma única semana em toda a sua vida em que a mãe não tivesse alguma coisa ruim acontecendo com ela. E que essa coisa ruim era tão forte a ponto dela ficar, a menina, altamente assustada. Ela disse que lembra uma vez, quando tinha 3 anos, que uma das suas primeiras lembranças era da sua mãe dizendo que se ela perdesse a vida, seria culpa da garotinha de 3 anos. E aí teve um dia que a mãe se fingiu de falecida no chão da sala e a filha começou a chorar em desespero. Até que uma hora a mãe não aguentou, começou a rir e acabou com a farsa. Esse tipo de
situação é muito grave e envolve muitos fatores e diferentes tipos de personalidades e pares envolvidos em um contexto onde as vítimas são constantemente sugadas. Eu de verdade sinto pena dos familiares da Elizabeth e dos amigos dela fora da equipe de Grey's Anatomy, porque essas pessoas conheciam e amavam Elizabeth. Então é mais fácil você enxergar que há alguma coisa errada com alguém que você não tem tanta intimidade do que com alguém que você ama, que você confia, que você acredita. E, obviamente, a Elizabeth, inclusive um ponto para essas pessoas, é que a Elizabeth os manteve afastados. Então, realmente, seria difícil para essas pessoas identificarem que algo estava errado, porque, primeiro, a Elizabeth forjava até mesmo as suas idas. Então, as pessoas a viam entrando no hospital e a galera ia embora. Então, quem vai imaginar que você está deixando a pessoa na porta do hospital para fazer quimioterapia e que tudo é uma farsa? A mãe da Elizabeth iria pensar, poxa, o que a minha filha ia ganhar com isso? E como essas pessoas moravam em outros estados, eu realmente compreendo ou como elas foram afetadas por esses 10 anos de doenças intermináveis que a Elizabeth enfrentou. É mais fácil manter uma mentira quando você está tão distante, porque as pessoas não estão perto e elas não vão conseguir identificar algumas coisas que não fazem sentido. E considerando que especificamente o estilo de vida da Elizabeth era muito alto, não se engane, o salário ali em Grey's Anatomy é altíssimo, aquelas pessoas, os roteiristas ganham muito bem, eles já têm ali um salário fixo por trabalhar na sala de roteiristas, então vamos imaginar, são 24 episódios por temporada, são 24 semanas, onde basicamente os roteiristas escrevem 1 a 2 episódios por temporada, então você já ganha um valor grande por episódio que você escreve, e você já ganha um salário muito importante pelo tempo que você está desenvolvendo, trabalhando, elaborando o mapeamento da série. Eu até tenho um livro muito legal de roteiro aqui. Cadê? Eu não tenho. Aqui, ó. Na sala de roteiristas. Eu gosto, em partes, desse livro. Ele é meio ruim, esse livro, mas ele conta muito sobre isso, como funciona a sala de roteiristas, é muito interessante. E o que acontece? O padrão estiloso de vida da Elizabeth, com certeza, estava muitos e muitos patamares acima da forma como a família dela vivia, que obviamente não há nenhuma indicação de que sejam ricos. Então deveriam ser pessoas de classe média. Para essas pessoas que estão abaixo do estilo de vida da Elizabeth, do nível e do status financeiro dela, é realmente inimaginável pensar que ela está elaborando e criando algo assim, porque eles pensam, poxa, o que ela estaria ganhando com isso? E considerando que a história da Elizabeth começou muito cedo, e eram muitos anos com essas doenças, você consegue consolidar uma mentira para amigos e familiares quando você está de um estado para o outro. É como se, imagina se eu gravo vídeos aqui e começo a contar também que eu estou enfrentando uma doença terrível, e não sei o que, raspo meu cabelo, fico meio amarelado, não é difícil. Eu acredito que muita gente ia cair, se não todo mundo, nesse esquema, e seria muito fácil, como já aconteceu na internet, há youtubers que já fizeram isso, pessoas na Austrália, inclusive uma moça na Austrália que fez uma coisa parecida, ela enganou os seguidores. E por que era fácil de enganar os seguidores, os inscritos, as pessoas que acompanham? Porque as pessoas estão vendo um vídeo editado que foi gravado em um espaço controlado. A pessoa aparece ali com a pior cara, com a pior cena, com a voz mais baixa, com tudo armado, e ela realmente engana, e é difícil para algum seguidor ver algo errado se o enganador estiver fazendo uma pesquisa até razoavelmente bem feita, como foi o da Elizabeth. Usaram que, meu Deus do céu. Então, assim, imaginem como a mente dessa mulher era distorcida para que ela tentasse se comportar, inclusive, assim, a gente tem que pensar aqui, em que ela forjava seus vômitos e bem alto, inclusive, para que as pessoas ouvissem. Então ela criou toda uma estrutura que ela achava devidamente confortável. Acontece que quando você tenta chegar na causa, no que desencadeia esse tipo de comportamento, nós temos aqui o transtorno fictício, que é um transtorno mental grave no qual alguém engana os outros parecendo doente, adoecendo propositalmente ou mutilando-se. Os sintomas do transtorno fictício podem variar de leve
que é o exagero dos sintomas, a grave, anteriormente chamado como síndrome de Munchausen. O transtorno fictício, na teoria, não é o mesmo que inventar problemas médicos para o benefício prático, como sair do trabalho ou ganhar uma ação judicial. Só que quando você olha para esse caso aqui, a Elizabeth ultrapassou completamente essa linha. Ela tirava férias o tempo todo, isso assim é algo impressionante. Eu não consigo imaginar nenhum RH do mundo, a não ser lá da ABC, aonde aconteceu uma emergência, eu tenho que ir pro Tennessee, preciso de 2 passagens. As pessoas compram 2 passagens, não perguntam do que se trata essas emergências, não pedem nenhum papel médico. Esse, assim, é a parte mais berrante aqui. Ninguém perde nenhum laudo, nenhum documento, nem nada disso. E ela simplesmente vai pra lá e pra cá, vai ir pra lá e ó, tá tudo bem. Inclusive, a Disney só não processa essa Elizabeth porque eles não querem escândalo. Porque se eles processassem, eles iam arrancar tudo o que ela tem, com certeza. Porque houve muitas vantagens aqui, e vantagens durante muitos e muitos anos. Despesas do qual a emissora teve que proporcionar para uma moça tão doente. Acontece que a teoria também sobre o transtorno fictício diz que as pessoas com esse transtorno sabem que estão causando os seus sintomas, as doenças, mas elas não podem entender as razões de seus comportamentos e não conseguem se reconhecer como tendo um problema. Eu acredito nisso até certo ponto, mas especificamente quando você olha para uma história dessa, você vê algo que muito meticuloso. Porque diferente de casos em que o indivíduo contou uma mentira e aí ele teve que contar outra para esconder a primeira, depois teve que contar uma terceira para encobrir a segunda, e aí, sem querer, houve uma bola de neve se formando por conta das suas mentiras. Este caso aqui não. A Elizabeth contou uma mentira, depois ela quis contar outra mentira. Você vê que ela passou muito tempo só criando mentiras, sem qualquer necessidade de urgência, de simplesmente ter que inventar alguma coisa para que não fosse desmascarada. Isso só começou a acontecer lá no fim, quando as coisas já estavam para desabar de uma vez por todas. E quando isso acontece, as ruínas ficam evidentes. É muito normal essas pessoas que estão prestes a serem desmascaradas, ou então que são desmascaradas, se você conversar com elas, elas vão te dizer que antes de tudo acontecer, elas estavam sentindo que aquilo estava chegando ao fim. E a Elizabeth não. A Elizabeth dos 10 anos de histórias e sabe lá quantas mais histórias ela contou por aí, basicamente ela só teve 2 anos em que ela realmente passou nervoso. Os outros 8 anos ela inventava histórias cada vez mais mirabolantes para ficar no centro das atenções. Essa é uma história inédita, porque normalmente esses casos onde as pessoas inventam mentiras tão agressivas assim, elas precisam criar um esquema muito, mas muito mirabolante para continuar fazendo aquela mentira rolar. E a Elizabeth não teve desconforto em relação a isso, principalmente pelo fato de ninguém checar se aquilo ali era verdade, ninguém fazer perguntas mais difíceis. Você olha mesmo, dando um exemplo ali no set de Grey's Anatomy, onde havia roteiristas que também enfrentaram o câncer. E não passou nada pela cabeça deles. Essa tranquilidade toda e essa receptividade positiva que a Elizabeth teve quando ela contava todas as suas histórias, fez com que ela ficasse tranquila para continuar inventando e criando e fantasiando, sem que ela ao menos se desse conta para analisar que o que ela estava falando era muito absurdo para ser verdade. Afinal, ninguém passa por isso tão suscetivamente, como se tivesse um filme mesmo. Como se você pode ver mesmo esses filmes de histórias reais que contam tragédias que pessoas enfrentaram. Você pode analisar que muitas vezes se você ver o filme que conta a história de alguém e você ler o livro, você vai ter uma percepção diferente. Porque no filme, como tudo ali acontece em 1h30, você tem a impressão que a pessoa passou por tudo aquilo dentro de 1 ano, 9 meses e no fim deu tudo certo. Só que quando você vai ver o livro, você percebe que a situação, que a circunstância se desenvolveu, se desenrolou durante anos. E que foi uma coisa que aconteceu aqui, depois outra ali, com um espaço de tempo. A Elizabeth literalmente viveu uma fantasia de personagem. E ela estava gostando disso. Essa é a questão. Esse personagem dava um sentido à vida dela e dava toda, além dos benefícios, né, financeiros e as outras coisas que ela estava herdando, mas dava uma adrenalina
que ela não sentia, ou que ela nunca tinha sentido até começar com tudo aquilo. A Elizabeth olhou para a indústria do entretenimento e enquanto ela escrevia as séries de TV, os episódios que iam ao ar semanalmente, ela se deu conta que a vida dos personagens era mais interessante do que a vida dela. E ela falou, não, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu não posso continuar vivendo essa rotina sem graça, que de alguma forma era sem graça. E a Elizabeth trouxe sabor, ela trouxe sal, ela trouxe tempero, e ela trouxe também, ou melhor, ela procurou um perigo que demorou muitos anos para chegar. Porque tem muitas pessoas que gostam de contar mentiras e viver perigosamente. De, uau, sabe, em algum momento alguém pode quase descobrir, sabe aquela emoção? Sabe aquelas coisas que você vê em filme, aquele personagem super mentiroso, ele derruba todo mundo que vai quase descobrir que ele está inventando. E a Elizabeth simplesmente só não conseguia chegar no ápice disso. Ela não conseguia essa emoção. Eu imagino a Elizabeth pensando assim, cara, vocês são ignorantes, ninguém percebe nada. Imagina a revolta dela interior de que simplesmente todo mundo acreditava fielmente no que ela estava dizendo. E quando o perigo apareceu, que foi o consultor médico, ela o derrubou rapidamente, como uma barata. Para mim, a única coisa que explica e faz sentido o fato de que a Elizabeth casou com a Jennifer é que ela estava se colocando em um nível de risco ao qual ela nunca tinha vivenciado antes. Encobrir aquela mentira com alguém que estaria com ela à noite na cama, e na maior parte do tempo, quando ela não estava trabalhando, devia liberar uma adrenalina no corpo dela inimaginável. Eu imagino a decepção dela quando a Jennifer ainda não estava percebendo nada. E conforme isso ia acontecendo, a Elizabeth precisava dobrar as apostas. Então, ela criava circunstâncias para que de alguma maneira a Jennifer pudesse receber uma pista ou outra. Tem muitas pessoas que gostam de viver os confrontos, o drama, porque isso faz parte de uma reviravolta, de um ápice energético e dramático que é retratado em filmes, em séries, em histórias que alguém criou. Eu penso que a Elizabeth provavelmente deveria ser a mulher mais feliz do set de Grey's Anatomy, porque ela tinha uma vida dupla, um segredo que ninguém fazia ideia e uma capacidade de realmente alcançar seus sonhos, de escrever para personagens e viver o papel de sua vida ao mesmo tempo. Ela não apenas era uma roteirista, como a Elizabeth também era uma grande atriz. Ela deveria ganhar o Oscar esse ano. Tinha que ser dela. Eu acho que ela merecia subir naquele palco e pegar o prêmio. Isso que é realmente uma atuação brilhante, chocante e merecedora de prêmios. A causa exata do transtorno fictício não é conhecida, só que os pesquisadores acreditam que há fatores biológicos e psicológicos que desempenham um papel. E há algumas teorias que sugerem que uma história complicada na infância, como a qual a Elizabeth alega viver, pode sim levar a eventos como esse. Mas olhando para a história da Elizabeth e para os pais dela, eu realmente acredito na inocência do irmão. Porque essa mulher tirou proveito de tudo, de todas as brechas. Não sabemos muito bem que o que já é 100% certo, que o Eric ameaçava, que o Eric escreveu carta. Então, tudo isso era mentira. Então, por que ainda deveríamos acreditar de que as alegações dela de que ele era violento quando era menor são verdadeiras? Não há nada no que ela contou que realmente fique de pé. Tudo desmoronou por uma ou por outra pessoa que acabou esbarrando nas verdadeiras mentiras da Elizabeth. Às vezes eu penso que as pessoas subestimam muito o complexo dos indivíduos, porque um trauma,
um incidente horrível que acontece com alguém pode ser responsável por desencadear muitas coisas. Mas nunca subestime o que a solidão e a baixa autoestima podem fazer com alguém. Nem todo mundo precisa passar por uma experiência terrível para se tornar um monstro. Há muitas pessoas que podem se tornar um monstro tão terrível se acharem que não estão sendo tratadas como merecem. Eu não tenho a vida que eu quero. Eu não tenho o dinheiro que eu deveria ter. Eu não tenho as atenções que os outros têm. Então eu vou fazer acontecer. E a Elizabeth, mais uma vez, fez. O mais interessante é que eu descobri recentemente que a maior parte das pessoas que apresentam esses tipos de comportamento, o transtorno fictício, são predominantemente mulheres. E a Elizabeth acaba se destacando porque ela é uma rara exceção entre pessoas que se comportam dessa maneira. Porque normalmente são pessoas que trabalham no setor da saúde como enfermeiras ou fisioterapeutas. Ou também balconistas, que obtêm acesso a informações médicas. Então essas pessoas são munidas de informação que vão, obviamente, alimentar aquela farsa diária. O mais interessante é que as estatísticas dizem também que normalmente pessoas que precisam inventar o tipo de mentira que a Elizabeth criou acabam tendo que, de alguma maneira, se afastar da história com o decorrer do tempo. Algo que a Elizabeth desafia aqui severamente, porque a maior parte dessas pessoas teve que encerrar a sua história sofrida. Segundo as pesquisas, essas mulheres que sofreram transtorno fictício tiveram que alegar estarem curadas. Meu câncer sumiu! E quando a doença era altamente extrema, como a da Elizabeth, foi um milagre divino. Tiveram que fazer mesmo reivindicação divina. E no terceiro caso, várias pessoas tiveram que deixar suas comunidades e fugiram e então seguiram para outros desconhecidos, para continuar a sua farsa. E a Elizabeth dobra realmente a ciência aqui em todos esses apontamentos. Porque o caso dela é típico pelo fato dela estar envolvida na indústria do entretenimento. E um ponto muito relevante aqui é que a Elizabeth só caiu porque ela não teve punho suficiente para ameaçar a Jennifer. Porque, gente, ela podia ter sido muito mais esperta e dito, olha, nós vamos fazer um acordo aqui. Se você não cala a boca, se você não me deixar em paz, eu pego a guarda dos seus filhos. Do jeito que a Jennifer estava, porque vocês perceberam aqui, a Jennifer é uma mulher completamente abalada psicologicamente. Se a Elizabeth tivesse sido tão boa quanto ela era de perseguir os seus colegas no set de Grey's Anatomy, ela poderia ter facilmente silenciado a Jennifer. Ela simplesmente não fez isso e a Jennifer então conseguiu se virar e fazer com que a farsa desmoronasse. Porque se ela tivesse tido mais pulso, ela tinha silenciado a Jennifer e ela conseguiria fazer isso perfeitamente, porque a Jennifer morava em outro estado, fala, olha, ok, tu vai ficar com teus filhos, eu fico com o meu segredo e ninguém fala mais nisso. Do jeito que tem pessoas que são ameaçadas e guardam o segredo dos outros porque estão com medo, a Jennifer com certeza guardaria tendo pesadelos à noite e jamais iria querer ouvir o nome da Elizabeth outra vez. Mas talvez a Elizabeth não interviu como ela poderia ter intervido, porque de certo ela estava cansada de ser reconhecida pela sua personagem. Às vezes, viver uma vida de mentiras perdeu a graça. Até porque nesse ponto em que ela estava prestes a ser desmascarada, ela estava vivendo 3 personagens. A Elizabeth com uma versão dos eventos para a equipe de Grey's Anatomy e Hollywood, e a Elizabeth com outra versão dos eventos para a esposa e os amigos da esposa. E é claro, ela própria. E é impressionante como ela conseguiu criar tudo isso sem deslizar no meio do caminho. A verdade é que a Elizabeth agiu como uma espécie de piton, sempre se adaptando ao ambiente conforme a sua necessidade. E eu acredito plenamente que ela sofre com um transtorno de mitomania. Ela só reconheceu as mentiras em que ela foi severamente desmascarada. As que ninguém encontrou provas para refutar, porque é algo que ela disse, então é como se eu contar agora que algo aconteceu comigo, e é isso. De repente não vai ter nada para me desmentir. Mas isso não quer dizer que eu estou contando a verdade.
Pode ser uma invenção minha. Então, é o que aconteceu com a Elizabeth. Ela disse que aquela história de que o cara perseguiu ela no meio da rua, tirou a calça, fez tudo na frente dela. Tipo, pra que alguém iria querer fazer isso com uma desconhecida? Com uma cara amarela, com não sei o quê. A gente sabe que quando a pessoa está enfrentando o câncer, ela não está com cara de modelo. Então, são histórias, aliás, porque não foi apenas uma perseguição do nada, de alguém que perseguiu a Elizabeth, o carro dela no meio da rua, não sei o que. Foram várias pessoas e eu nunca vi isso. Ninguém é tão perseguido assim do nada. Então, obviamente, a Elizabeth não vai abrir mão dessas histórias porque ela precisa desse pé de apoio. Reconhecer tudo pra ela seria um desastre. Então, ela reconhece até onde ela foi pega. Só isso. Infelizmente, uma das partes tristes dessa história é que há muitas pessoas com doenças reais que se sentem como se estivessem inventando coisas, pois ninguém consegue diagnosticá-las. Infelizmente, há muitas pessoas que têm que pular de médico em médico por falta de atendimento, problemas de seguro, ausência de dinheiro. E aí nós temos a Elizabeth, que usou sua influência para capitalizar no meio da política, da TV e da mídia. E ela continuou criando, inventando e elevando suas histórias. Poucas histórias para encobrir seus rastros. Novas histórias para se satisfazer. Isso tudo a levou ao mais longe que ela podia. E depois de anos girando cuidadosamente uma elaborada história de fundo, de tramas fictícias, a Elizabeth perdeu o controle da sua própria narrativa. Ela é uma pessoa horrível e um reflexo da indústria do qual ela trabalhou e que hoje a despreza completamente. Ela nunca mais vai conseguir um emprego sequer em Hollywood. As pessoas têm nojo dela por lá. Ela é um espelho da maior parte das pessoas que ali habitam. E com isso, nós temos um entendimento claro de que toda a desordem que a Elizabeth projetou foi armada para atrair simpatia. Só que hoje a Elizabeth está presa em um mundo de decepção, vergonha e constrangimento. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!